A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. Nós buscaremos amizade e cooperação com todas as nações do mundo. Nós reforçaremos velhas alianças e formaremos outras novas. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola, a Hora da AmCham. Este programa conta com a produção da JCC Comercial, técnica e sonorização de António dos Santos. Eu sou o João Costa e com todo o prazer apresenta este espaço falado. Hoje vamos mais uma vez trazer os nossos membros, ouvir o que têm a dizer os nossos membros sobre as situações que vão ocorrendo e os desafios que nos são colocados pela Covid-19. Por isso mesmo, hoje o nosso tema central é a Covid-19, não é? O impacto da Covid-19 nos setores de atividade económica em Angola e os desafios e oportunidades, se existirem, para as empresas que operam no país. Para participar desta conversa de hoje, dessa nossa entrevista, convidamos a Country Manager da IBM para Angola e outros países, Júlia Carvalho. Muito bom dia, Júlia. Bem-vinda ao Hora da AmCham. Olá, bom dia. Está connosco também o Country Manager da Baker Hughes, Walter Scórcio. Walter, muito bom dia. Bem-vindo à Hora da AmCham. Muito bom dia, João. Muito bem, vamos começar por falar um pouco sobre a pandemia. A Covid-19 fechou fronteiras, confinou pessoas, trouxe algumas oportunidades para as empresas de tecnologia, como a IBM, que quase toda a gente, pelo menos do setor formal e executivos, muitos deles trabalham a partir de casa e outros vão fazendo o trabalho remoto. A dependência
tecnologia tornou-se muito mais evidente, né, e obrigatória neste período. Por outro lado, a Baker Hughes, que atua numa área que está a ser fortemente afetada, as petrolíferas cortaram investimentos, o que significa contratação de menos serviços, não é? Pelo menos do ponto de vista de novos serviços e novas oportunidades, fica de algum modo beliscada, mas temos aqui duas realidades diferentes e que gostávamos de compreender exatamente junto dos nossos membros. Vamos começar com a Júlia Carvalho. Júlia Carvalho, quem olha para a situação atual, vê a IBM, uma empresa grande de tecnologia, pensa que estão sob vantagens, não é? Com essa questão da Covid-19. Mas qual foi o impacto da Covid-19 sobre o setor de atividade em que atua no mundo e, claramente, em Angola? Olha, João, o impacto foi de dois lados. Num lado, do nosso próprio trabalho, porque nós também ficamos a trabalhar em casa, mas isso na IBM foi uma transição muito fácil, porque nós até já tínhamos muitos dos nossos funcionários, nossos colaboradores, que trabalhavam a partir de casa. Portanto, para nós foi uma adaptação muito fácil, passamos a trabalhar em casa, mas depois também o modo como nós trabalhamos com os nossos clientes e que trabalhamos com o mercado. Tivemos que fazer uma adaptação rápida, como todos os outros, forçada, e não foi fácil, às vezes, de ver esta transformação. A IBM é uma empresa tecnológica, é muito fácil para nós adaptamos muito, muito bem, trabalhar de casa para nós não é nenhum bicho de sete cabeças, mas do lado dos nossos clientes, dos nossos parceiros, a história às vezes não é assim tão simples. O que é que nós vimos? E especificamente em Angola. Se calhar a dificuldade às vezes estava mais da parte da preparação da infraestrutura que tinha que estar por trás. Que às vezes não existia. Por exemplo, todos nós sentimos, por vezes estamos a trabalhar em casa, isso também acontecia nas empresas, a rede não é boa, a internet não está a funcionar bem. Não era fácil às vezes estar a trabalhar de casa. Tínhamos todas as coisas para trabalharmos. Isso aí nós vimos algumas dificuldades. E não foi trabalhar... Pronto, a IBM, eu vou dizer mesmo que quando aconteceu esta situação do Covid, em março, quando nós fomos para casa, tivemos muito trabalho. Nós não ficámos parados, pelo contrário, a nossa carga de trabalho aumentou muito, mesmo muito. Mas os nossos clientes, muitos deles tiveram uma quebra muito grande. Portanto, não é pronto, para a IBM havia muito trabalho, isto se calhar até é bom para a IBM. Não é bom quando não é bom para os nossos clientes, não é? Também tivemos um impacto do lado dos nossos clientes. Muito obrigado, Júlia. Vamos então para Walter Scott. No setor petrolífero, a prestação de serviços, qual foi o impacto para Baker Hughes para o setor de atividade em que atua, a nível mundial e particularmente em Angola? Olha, sinceramente foi muito mal. Eu vou dar seguimento por onde a estimada Júlia começou e dizer-lhe o seguinte, é que a natureza dos nossos serviços para a indústria petrolífera obrigam a estar onde o cliente está, no mar, em terra, no campo, fora de Luanda, dentro de Luanda. Portanto, a nossa necessidade de estar junto do cliente e perto dele é crítica. E, portanto, o Covid veio criar-nos imensos constrangimentos, porque, obviamente, que o distanciamento social é exatamente contra aquilo que nós precisamos ter com os nossos clientes, ok? A nossa atividade vai desde a perfuração e completação dos famosos poços de petróleo em nome dos clientes e a bordo das sondas que eles contratam, tal como também construção e apoio de toda a infraestrutura e arquitetura submarina, e também fornecimento e depois manutenção pós-venda de turbinas e compressores de grande porte que estão nas plataformas de produção, portanto nos FPSOs. E isso tudo são equipamentos críticos, ok? E se nós temos dificuldades, que é o que nós temos neste momento, em ir para as sondas, ir pelas plataformas,
o trabalho está seriamente comprometido. Só para lhe dar uma ideia da quebra de volume de trabalho e falando só em sondas de perfuração, antes do Covid nós tínhamos 5 sondas a perfurar em Angola. Fomos a 0, ok? A coisa de 1 ou 2 semanas recomeçou a primeira, mas o segundo trimestre foi quase todo, já para não dizer mesmo todo, completamente parado do ponto de vista de perfuração. E se não há esse trabalho a acontecer e se as sondas param, empresas como nós não têm revenue. Ao não ter revenue, fica muito difícil sustentar toda a estrutura de custo que é inerente à nossa atividade, seja ela infraestrutura, a renda Nação News, por exemplo, seja, enfim, financiar a folha salarial, enfim, isto cria uma série de constrangimentos que são muito difíceis de recuperar. Já para não falar do investimento de grandes projetos que os operadores, a Total, a Exxon, a Eni, os nossos grandes clientes, começam a repensar e já estamos a ver um impacto de adiamento de 6 meses a 1 ano nos grandes projetos que já estavam na calha para Angola. Exatamente. Tudo isso tem apenas um denominador comum, não é? Que é menos receita, o que implica naturalmente como é que a empresa, nesta altura, está a lidar com essa situação de menos receita. Não temos, até o momento, situações de despedimentos, correto? Ouça, infelizmente isso já é um facto para a indústria a nível global, ok? Nós já nem estamos a falar sobre Angola, porque infelizmente isto hoje em dia é um problema global. E eu não acho que haja hoje uma empresa de petróleos, na indústria de petróleos, que a nível global já não tenha tido de fazer ajustes para sobreviver. Exatamente. Este é o ponto. Vamos já a seguir falar quais são as perspectivas, de quebra de receita para este ano. Já normalmente os balanços estão todos a ser vistos para baixo, não é? As perspectivas de receita e as contas, o negócio é fortemente afetado. Como é que isso pode afetar as contas? Há uma estimativa? Ouça, isso é muito fácil de fazer. Se o ano tem 4 trimestres e o segundo já foi uma nulidade, certo? E o terceiro para aí caminha, portanto, pode dizer que na melhor das hipóteses, 25% de quebra. Na pior das hipóteses, vamos ver, mas pode chegar a 50%. Muito obrigado. Vamos ouvirmos... contas rápidas, só falando no horizonte temporal, não é? Sem detalhe. Exatamente. Isto é sufocante, uma situação sufocante e angustiante para as empresas. Voltemos a Júlia Carvalho. Júlia Carvalho, para a IBM, qual o impacto que essa situação vai ter no negócio? Parece que é o inverso, não é? É mau para uns e se calhar para outros é melhor, não é? Não é bem o inverso. Seria bom se fosse o inverso, mas não é bem o inverso. Se bem que nós, na IBM e todas as empresas de tecnologia, estão com muito trabalho, porque nós temos que sustentar os negócios, e basta pensar, por exemplo, que tem várias áreas em Angola, por exemplo, a banca, a área financeira, com quem nós trabalhamos muito em Angola, nunca parou. Portanto, nós temos de tentar, e eu reconheço o empenho dos nossos colaboradores, por exemplo, que durante todas estas alturas de confinamento estão sempre disponíveis, porque se o servidor para, um disco não está a funcionar, é preciso lá ir, é preciso reparar, tal como ir à sonda, é a mesma coisa. Agora, é também a situação em que os nossos clientes estão. Portanto, isso propaga para nós. Porque se os nossos clientes estão numa situação difícil, por exemplo, se eu estou a trabalhar com petrolíferas, e as petrolíferas estão numa situação difícil, posso dizer que as petrolíferas, mas não só, é uma coisa que já há muito tempo nos contataram para renegociar contratos, rever valores, ver a possibilidade de darmos descontos. Portanto, não é de nós estamos bem, porque estamos com muito trabalho, porque nós só estamos bem se os nossos clientes também estiverem bem. Isso propaga-se
para nós. Mas a nível de trabalho, isto é uma coisa que é muito simples. Alguém consegue imaginar como é que teria sido esta situação de confinamento do Covid se tivesse acontecido, por exemplo, há 20 anos atrás, em que não havia internet, em que as pessoas não tinham todas estas conexões? Conseguimos imaginar que ninguém ia estar a trabalhar em casa, portanto, ou realmente estavam a trabalhar nos seus locais de trabalho, ou não estariam a trabalhar, pronto, iam para casa. Não trabalhas em casa, não tens como trabalhar em casa. Os nossos filhos não estariam a ter aulas remotamente com a escola, portanto, vais para casa, acabou, não há aulas, quando estiveres em casa. Isso, eu penso isto muitas vezes, como é que isto teria sido se fosse há 20 anos atrás? Teria sido muito mais complicado e realmente penso que teríamos tido, ou não parávamos, não íamos para o confinamento, ou se íamos, parávamos mesmo completamente a economia. Hoje em dia houve muita coisa que se continuou a fazer e que se continua a fazer, mesmo com toda a gente fechada em casa. E acho que foi, se alguém ainda tinha dúvidas do valor e daquilo que a tecnologia pode trazer, eu acho que agora já não sobram dúvidas nenhumas e se vê que realmente é muito importante. E é completamente necessário que se faça uma transformação digital, que nós falamos muito na minha área e que as empresas precisam, as empresas, os governos, as entidades, todas precisam fazer uma transformação digital para permitir que as coisas funcionem mesmo que não tenhamos uma presença física e que esteja toda a gente a trabalhar. Isto foi uma situação mesmo é importante. A tecnologia acho que mostrou o seu valor nesta situação e muito. E nós temos clientes de todas as áreas. A IBM é uma empresa multinacional com mais de 100 anos, que trabalha em todas as indústrias, em todas as áreas, para além de termos os nossos clientes e o nosso trabalho habitual. Para a IBM, tal como outras, não foi a única, desde logo do início abraçou uma série de iniciativas para ajudar tanto os nossos clientes como os governos. Nós oferecemos e disponibilizamos, até de graça, mesmo sem pagar, imensa da nossa tecnologia, soluções que nós produzimos propositadamente para o Covid, como fazer, por exemplo, tracing e tracking dos casos positivos, dos infectados, muitas soluções de mobilidade, muito acesso às nossas soluções completamente de graça. E isto é feito também numa perspectiva de nós temos que ajudar os países onde estamos, e que estamos quase em todos os países do mundo, só em Angola a IBM está há mais de 50 anos, tal como os nossos clientes, a ultrapassar e a passar esta situação do Covid. Porque não nos interessa estar bem a curto prazo quando os nossos clientes estão mal, nós vamos acabar por ir atrás deles. Nós vivemos no que eles fazem, não é? Exatamente. Mas, José Carvalho, qual é de facto o impacto sobre a receita, a situação do Covid, sobre a receita de uma empresa como a IBM este ano, em Angola? Acredita que vai ter quebra de 50%, 20% ou nem por isso? Não vai ter uma quebra de 50% e nós, por exemplo, acabámos de publicar ontem, ou antes de ontem, se não estou em erro, os nossos resultados da IBM do segundo quarter, do segundo trimestre e do primeiro semestre, já consolidados. Não é esses valores, não temos essa quebra, mas também temos uma quebra. Atenção que nós temos clientes, por exemplo, o Baker Hughes especificamente não é nosso cliente, mas sendo, é lógico que a Baker Hughes não ia ter a capacidade para nos pagar e ia retirar muitos projetos ou dar um passo atrás dos projetos que tinha. Portanto, nós somos afetados pela capacidade dos nossos clientes, mas não teríamos uma quebra de 50%. E se calhar se a início tínhamos mais solicitações e mais trabalho, paulatinamente os clientes vão se adaptando. Isto é uma coisa que penso que todos têm que ter consciência. Eu trabalhei muitos anos na indústria petrolífera e é uma área que eu conheço bem. Isto não foi uma situação que apareceu para 2 meses, 6 meses e vai embora. Isto é quase um novo normal. Que eu digo muitas vezes com os meus clientes e tem que realmente perceber que isto não é aqui, olha, pode ser como uma disrupção e vamos ter que nos adaptar aqui rapidamente, mudar, mas depois vamos voltar outra vez ao que era. Não vai ser assim. Isto é uma situação que vai ficar e que
as instituições vão ter que se adaptar realmente a viver assim. Está bem. Muito bem, ficou a nota. Vamos avançar para Benguela, onde está Manuel Monteiro, um dos grandes investidores e empresários do setor agrícola em Angola. Manuel Monteiro, bem-vindo, também conhecido como Nilito Monteiro. Bem-vindo à Hora da AmCham, programa de rádio da Câmara de Comércio Americana. E renovados votos, muito bom dia. Vamos começar por explicar-lhe, pedir-lhe que falasse um bocado sobre a situação no setor agrícola, não é? A nível nacional, já que é um conhecedor do setor a nível nacional, mas também, Nilito Monteiro, gostávamos de saber qual foi o impacto da Covid no setor agrícola a nível mundial, e em especial em Angola e, em particular, na província de Benguela. Sim, bom dia a todos os ouvintes e bom dia a todas as pessoas que estão ali no debate. De facto, o Covid-19 acabou por criar os constrangimentos gerais que todos conhecemos, mas ainda assim acaba por proporcionar algumas oportunidades, sobretudo as tecnológicas, para que o pior não aconteça. É bem verdade que os impactos no setor agrícola são notáveis, não exatamente na parte de produção, mas efetivamente na parte comercial, o que depois se vai refletir negativamente naquilo que é a produção. Como todos nós sabemos, os mercados têm estado a trabalhar sobre intermitência, e isto congestiona produtos, os produtos vão se danificando e, de certa forma, o prejuízo é constante. Mas, ainda assim, vale a pena dizer que há uma motivação muito grande a nível do setor produtivo, presa embora tenha havido algumas dificuldades nos insumos agrícolas que há pouco já estão a ser ultrapassados, que também foi um bocado reflexo do mercado mundial, em que as grandes empresas fornecedoras de produtos, as grandes empresas que fabricam insumos, tiveram naturalmente as suas paralisações, tiveram os seus confinamentos e, sendo um mundo global, acabou por refletir-se muito sobre a atividade. Mas, a este momento, acho pessoalmente que novos fora os grandes constrangimentos de transportação, os impedimentos nos controles, a proibição de circulação em algumas fronteiras nos períodos noturnos, sim, aí sim tem criado muitos constrangimentos, mas sobretudo na rede comercial. Sr. Nilito Monteiro, olhando agora para a sua atividade, sabemos que tem a Fertiangola, não é? Uma das maiores fornecedoras de fertilizantes a nível do país. Como é que está com esta coisa da cerca sanitária sobre Luanda e naturalmente impedindo a entrada em Luanda, mas as outras províncias são, digamos, onde há o maior potencial de produção. A cerca sanitária sobre Luanda não estará a incomodar ou a criar constrangimentos à sua atividade? Bom, a cerca sanitária está sim a criar constrangimentos à atividade comercial. Obviamente que os produtos de origem agrícola têm tido um tratamento diferenciado no geral, mas ainda assim perturba porque enquanto produtos da Fertiangola, enquanto insumos agrícolas, esses não são produtos de durabilidade, não se deterioram com facilidade, não é? Muitos deles não têm sequer prazo de validade. Aí não temos tido constrangimentos porque temos uma parte logística que funciona efetivamente bem. Mas os grandes constrangimentos são sim nos produtos gerados da atividade comercial. Portanto, a Fertiangola, sendo uma empresa que distribui insumos agrícolas, obviamente que no final esses produtos transformam-se em produtos alimentares. E aí sim, nessa cadeia é que tem havido grandes constrangimentos. Temos apelado que haja maior atenção para que os produtos não se deteriorem, mas entendemos que, por um lado, que estamos a viver um momento difícil, só que o importante não é só o confinamento, o importante é preparar-nos para continuar a trabalhar nas condições em que o Covid-19 está a impor. Este é que é o grande desafio, portanto, obedecendo todas as regras, mas entendendo que
esta pandemia poderá efetivamente durar muito tempo. E aí sim temos que estar preparados, os nossos mercados têm que preparar-se, as pessoas têm que disciplinar-se, preparar-se para não acontecer o pior. Muito bem, muito obrigado, Sr. Manuel António Monteiro. Ele que poderia, por favor, descrever a Fertiangola. Para além da Fertiangola, tem qualquer outra atividade a nível da distribuição e produção? Já foi conhecido como o rei da banana em Angola, não é? Continuo efetivamente na produção de banana. Estamos neste momento a aumentar as áreas de produção para também começarmos com um processo de exportação. Estou a desenvolver um projeto muito grande que já os seus produtos estão a chegar a Luanda, no município de Caconda, na província da Huila, com uma incidência grande em hortícolas. Está a desenvolver paralelamente a este projeto de hortícolas também um projeto de fruteiras, que já temos uma área bastante considerável. Estamos a desenvolver a área de pecuária. Vamos começar a abrir uma cadeia de frutarias para que a gente possa efetivamente oferecer os nossos produtos a preços concorrenciais ao mercado, porque temos estado a ser vítimas também, por um lado, das grandes superfícies comerciais que condicionam a compra efetiva dos nossos produtos em favor dos produtos de importação, fazendo uma gestão com um apetite feroz sempre naquilo que é a importação em detrimento dos nossos produtos, mesmo com qualidade igual ou superior. Enfim, tem estado a desenvolver alguns projetos na área de produção para que possa contribuir efetivamente, criando emprego, criando desenvolvimento a nível do setor produtivo. Muito obrigado. Vamos voltar a Walter Scórcio, Country Manager da Baker Hughes. Walter Scórcio, olhando para a situação atual, o que é que poderia, já nos explicou que a situação está muito má, tínhamos 5 sondas no início do ano, hoje já tem, pelo menos uma tentou, né, estará a retomar, mas há um impacto brutal sobre o seu negócio, não é? Que é a prestação de serviço à indústria petrolífera. O que é que pode ser feito para mitigar o impacto da Covid-19 na atividade das empresas? Vamos olhar para a nossa realidade, mas também, uma vez que a Baker Hughes está no mundo todo, olhando para outros exemplos, o que é que está a ser feito em outras realidades que podíamos adotar ou que sugestões terá para mitigar o impacto do efeito da pandemia sobre o negócio no seu setor em particular? Olha, aqui a minha colega Júlia, que estava a falar antes, já tinha dito que isto é um novo normal. Portanto, antes de mais, temos que tomar consciência que isto não é uma coisa que vai passar e que daqui a um ano vamos pensar que não aconteceu e volta tudo ao antigamente. E isto hoje não é assim, ok? O mundo mudou para sempre. Há coisas que nunca mais vão voltar a acontecer. Por exemplo, para viajarmos, a necessidade de viajar para ir resolver problemas fora já está hoje em dia em grande parte mitigada por tecnologias que foram disseminadas como o Teams e etc. E vamos precisar de viajar menos em trabalho para reuniões, ok? Vamos resolver as coisas remotamente muito mais. E isso depois também traz o benefício de corte de custos. E de facto, uma das grandes medidas que estão a ser tomadas a nível global por todas as empresas é corte de custos, redução de escritórios. As pessoas vão trabalhar mais a partir de casa. Todas as empresas hoje em dia no mundo com quem eu falo, incluindo a minha, estão a olhar para um plano a longo prazo em que nem todos os trabalhadores vão ter de obrigatoriamente ir para o escritório trabalhar. Eles vão ter ferramentas, um computador e um conjunto de softwares que lhes vão permitir trabalhar a partir de casa, ok? Portanto, isto depois vai ter um impacto em toda a cadeia económica e de valor e logística de qualquer país, ok? Portanto, o corte de custos é racionalização e tentar trabalhar de forma mais inteligente. Depois disso, há todo também uma série de outros fatores que estão a ser trabalhados com N governos e etc., que é de reduzir carga fiscal para incentivar
às indústrias e tentar ver onde é que se pode tirar carga fiscal temporariamente, dando férias fiscais ou todo um outro conjunto de elementos que possam acontecer. E depois também as novas tecnologias vão ter aqui um grande impacto a todo o nível, para tentar fazer com que os processos de manufaturação sejam mais simples, mais eficientes, que também fica tudo a arredondar para o mais economicamente viável, ok? Portanto, eu acho que é esse o grande caminho, é usar as novas tecnologias, ponto 1, para fazer o negócio mais eficiente a todos os níveis, trabalhar com os governos para aligeirar as cargas fiscais, de modo a incentivar, e depois também do ponto de vista logístico, que é um grande problema. Todos nós percebemos o esforço dos governos para conter este nível de infecção, a cerca sanitária e etc. Portanto, estamos todos de acordo. Agora, a burocracia que aí vem é que também tem que ser mais célere, porque por exemplo, nós dependemos da movimentação de pessoas para dentro e fora do país e também dentro das províncias, as quarentenas e etc. Portanto, a testagem tem que chegar a um nível de maior eficiência para começar. E depois, as necessidades de quarentena têm de, com a testagem mais eficiente, ir se calhar para os 7 dias ou menos, não é? E as licenças ou permissões para as pessoas viajarem também têm de acontecer de forma mais célere. Portanto, já houve casos em que funcionários nossos perderam voos internacionais e que são raros hoje em dia, porque o documento que precisavam para viajar, com o teste de Covid e etc., não ficou assinado a tempo e horas. Portanto, agradecíamos que esse esforço burocrático que fosse mais célere, e isso ia ajudar também imenso. São alguns pontos que eu tenho a sugerir. Muito obrigado, Walter Costa. Júlio Carvalho, o que é que se pode fazer, quer a nível corporativo, quer a nível associativo e também a nível governamental, pegando outras experiências em outros mercados em que atua, para mitigar o impacto da Covid-19 sobre o setor de tecnologia, que é o seu setor de atividade? Joel, a IBM tem várias iniciativas já desde o início para ajudar tanto governos como os nossos clientes a ultrapassarem ou mitigarem os impactos da Covid. Desde logo, tudo o que sejam ferramentas de conectividade e que permitam as pessoas trabalharem de casa, os nossos clientes a terem as forças de trabalho a trabalhar de casa, mas, por exemplo, ferramentas muito direcionadas à manutenção, por exemplo, das cadeias de logística, de fornecimento, como de produtos alimentares, produtos agrícolas, em que nós podemos trazer novas tecnologias para garantir que há uma continuidade nestas cadeias e que eles continuam a fazer o seu trabalho. Mesmo a nível específico da Covid, uma das coisas que a IBM fez logo de início foi disponibilizar os nossos supercomputadores para trabalharem com a comunidade científica, para testarem e simularem a nível de medicamentos aquilo que eram as possibilidades que havia. Portanto, a IBM disponibilizou o seu poder de computação para, nos Estados Unidos, se fazerem testes e vermos quais eram as possíveis soluções. Nós temos muita tecnologia e o Joel estava a falar que o novo normal e que todas as empresas agora olham como reduzir custos. E aqui entra uma parte que é muito importante, que é todas estas tecnologias que nós antes falávamos de inteligência artificial, de machine learning, todas estas coisas começam a ter um papel mais preponderante e as organizações veem que realmente têm que fazer uso destas ferramentas. O que eu posso dizer também, a nível do que nós fazemos, era de disponibilizar muito rapidamente e adaptar-nos
para dar estas soluções aos nossos clientes. Isso foi um esforço muito grande que nós fizemos e que, mesmo até com governos, de ajudarmos, por exemplo, na África do Sul, aqui perto de nós, a IBM trabalha com o governo toda a parte de análise dos dados e de simulação de cenários de como é que vai evoluir a pandemia e como é que vai ser a evolução dos casos, para que os governos possam planear como é que vão fazer face, ou seja, por exemplo, vamos dar um caso mais específico. Se o governo decidir que vai ter uma situação de calamidade ou de emergência, qual será a diferença? O que é que isso vai ser o impacto no cenário e na evolução dos casos? Com estas restrições, há toda uma série de simulações que nós fazemos que dá visibilidade ao governo de qual vai ser a evolução da pandemia, caso tomem determinadas ações ou não, o que é que vai ser o impacto e depois quais são os resultados disso na economia. Portanto, nós ajudamos a fazer essas simulações e a dar visibilidade ao governo de qual será as implicações de se tomar certas decisões ou não. E isto ajuda muito para fazermos um planeamento. É muito importante. Muito bem, muito obrigado, Júlia Carvalho. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Agora é o momento de intervalo. Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África subsaariana. Para esse efeito, estão no país empresas de todos os setores de atividades. Uma delas é membro da AmCham, a Chevron, que opera em Angola com o nome Cabinda Gulf Oil Company. Vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na AmCham Angola. The establishment of the AmCham in Angola creates a unique opportunity to strengthen U.S.-Angola commercial and economic relations. O estabelecimento da AmCham em Angola cria uma oportunidade única para fortalecer as relações comerciais e económicas entre as duas nações. Acreditamos que as oportunidades de benefício económico e financeiro mútuo continuam por ser exploradas. The Chamber has the potential to be a critical tool in the Angolan government's efforts to diversify the economy. Esta Câmara tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano para diversificar a economia. We are confident that the values, goals and objectives of the Chamber complement those of Chevron and will result in a deepening of commercial and diplomatic relations between our two countries. Estamos confiantes de que os valores, metas e objetivos da AmCham complementam os da Chevron e resultarão no estreitamento das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países. Juntos, podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da diplomacia económica. Falou Judy Moses, diretora-geral para o desenvolvimento de ativos da Chevron Cabinda. Angola é uma das grandes potências em África, sendo um dos 3 parceiros estratégicos que temos no continente, a par da África do Sul e da Nigéria. A grande importância desta parceria é podermos ter uma série de diálogos de trabalho ao mais alto nível, o que significa que os problemas são resolvidos mais rapidamente. Temos um diálogo bastante dinâmico na área econômica. A presença de companhias americanas cá em Angola é muito forte e tem um peso importante na economia deste país. O nosso debate com o governo de Angola passa também pelas áreas da política, segurança regional, direitos humanos, tráfico de pessoas e, sobretudo, pelas áreas da saúde e da energia. Para nós, esta parceria representa o forte compromisso dos Estados Unidos para com Angola, que é um país cada vez mais influente em África e no mundo. Continuamos a trilhar caminhos certos e seguros rumo a uma cooperação mais robusta em benefício mútuo dos povos angolanos e americanos. Falou Nina Fai, a embaixadora dos Estados Unidos da América em Angola. Voltamos. Continua a acompanhar a hora da AmCham Angola, o magazine dos negócios entre Angola e os Estados Unidos da América.
Uma oferta da AmCham Angola, uma afiliada da maior organização de negócios do mundo, a Câmara do Comércio dos Estados Unidos da América. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia. Vamos avançar para Américo Monteiro. Américo Monteiro, na agricultura, que soluções, que medidas podem ser tomadas para mitigar o impacto da Covid-19 sobre o seu setor de atividade? Bom, em relação ao setor da agricultura, não foge muito ao geral. Felizmente, o setor agrícola tem uma vantagem, que mesmo com o Covid as pessoas têm que se alimentar, não é? E nessa perspectiva o que tem que se prever é exatamente as questões logísticas que derivam da negatividade do impacto do Covid-19. Portanto, o importante é ter um sistema logístico muito mais planeado, com muito mais tempo, para que não se reflita negativamente naquilo que é o setor de produção. Agora, haverá também, como é normal, outras aberturas de mercado, porque cada vez mais as pessoas, com o distanciamento social, vão adquirindo novos hábitos, não é? Portanto, dali desenvolver a nível do setor da agricultura a indústria agroalimentar será uma perspectiva boa, porque cada vez mais as pessoas querem consumir produtos semi-acabados, cada vez mais as pessoas, a tendência vai ser ir para os produtos congelados, e ali abrirão-se naturalmente novas oportunidades. Tanto a nível do setor da agricultura, acho que haverá oportunidades grandes, as pessoas terão que evoluir para a industrialização. Infelizmente, Angola é um país que depende da sua logística, diria mesmo quase 99% do exterior, mas os desafios são ir comatando aqueles produtos como sementes de hortícolas que se podem efetivamente produzir aqui, sementes de cereais, despertando para este mercado para não ter uma dependência muito grande do exterior. Mas, no geral, penso que o setor da agricultura terá que se assumir, como tem estado a fazer, presa embora não seja tão visível, mas tem havido evolução bastante grande. Hoje assistimos quase em todos os setores, supermercados, mercado informal, grande parte dos produtos consumidos já são produzidos em Angola. E, de certa forma, também o Covid tem estado a desencorajar aquilo que eram as facilidades a nível de fronteiras terrestres, e ali sim são outras oportunidades que o setor agrícola deverá explorar. Muito obrigado, Américo Monteiro. Walter Escórcio, vamos olhar agora para as recomendações. Estamos a chegar ao fim deste debate sobre os desafios e oportunidades das empresas e o impacto que a Covid-19 teve nos diferentes setores de atividade da economia angolana. No caso da nossa economia, trouxemos hoje, esse é um debate que vai ter continuidade, hoje trouxemos 3 setores de atividade: agricultura, representado por Manuel António Monteiro, que é o sócio-gerente da Ferti Angola e também é presidente da Associação dos Produtores Agrícolas do país. Também está connosco Walter Escórcio, que é da Baker Hughes, uma das maiores, uma gigante da prestação de serviço à indústria petrolífera no mundo. Para terem uma ideia, para saber como é que está a situação da exploração petrolífera no mundo, ou nos Estados Unidos, como é que estão os novos investimentos, como é que estão, digamos assim, as novas perfurações, o número de sondas, olha-se para os dados que a Baker Hughes tem estado a divulgar. Por exemplo, nos Estados Unidos, para sabermos que a coisa está muito mal, é só olhar para os dados da Baker Hughes e percebemos que o número de sondas reduziu, há menos exploração e, naturalmente, o que vai ter impacto, tem impacto sobre a produção e sobre investimentos no setor petrolífero.
Também connosco está a Júlia Carvalho, que é a Country Manager da IBM para Angola e alguns países aqui da região. E claro, fala-nos também sobre o impacto que a Covid-19 tem no setor das tecnologias. Bem, agora vamos para as recomendações finais e conclusões. E vamos começar pela senhora, no caso, pela Júlia Carvalho. Júlia Carvalho, quais são as recomendações que deixa quer as empresas, quer as autoridades e, claro, e as famílias neste momento difícil de adaptação à pandemia Covid-19? Basicamente, como eu já tinha dito, temos que olhar para esta situação como um novo normal. E como já falámos, há muita coisa que não vai voltar e nós vemos muitas empresas, por exemplo, a olharem para algumas posições, alguns trabalhadores de não terem sequer que voltar a trabalhar no escritório, de permanentemente, mesmo acabando toda esta situação de pandemia, irem ficar a trabalhar de casa. Portanto, mas no meio disto tudo não é tudo mau, isto cria-nos também muitas oportunidades para sermos mais resilientes, para otimizarmos muitos dos processos, otimizarmos e até a nível de robótica temos muitos processos, mas também nos cria desafios. Por exemplo, na minha área, uma das coisas que se viu logo de início foi um aumento brutal de ciberataques às organizações. Aumentou 300% os ciberataques, porque de repente se as organizações estavam habituadas a ter tudo no seu domínio, estavam ali tudo a trabalhar ligados internamente na sua própria rede, tiveram que ir para casa. Isto abriu brechas para que houvessem ataques informáticos às organizações. E houve um aumento muito grande. Portanto, as empresas também têm que olhar não é assim tão simples e tão fácil, vamos todos trabalhar de casa e isto é simples de fazer, porque isto também abre oportunidades para que hajam ataques informáticos, tecnológicos às organizações. Portanto, é preparar também para nos defendermos destas situações. O que eu acho a nível do governo é cada vez mais informatizar os processos para que seja possível que as pessoas, em vez de terem de ir pessoalmente a uma organização, por exemplo, de irem ao notário, de irem a uma conservatória, de irem à AGT, de poderem fazer pedidos online, a nível digital, isso é muito importante. Penso que cada vez mais Angola e todos os países têm que olhar de como é que podem tornar mais digital os seus processos e simplificados. E depois, a nível pessoal das pessoas, daquilo que é a nossa vida do dia a dia, é o adaptarmos a estas tecnologias, àquilo que está ao nosso dispor, para simplificar o nosso dia a dia. Eu acho que, por exemplo, em Luanda, toda a gente começou a usar mais compras online, que em Angola ainda não eram muito difundidas, mas nos outros países já eram muito usadas, se eu não posso ir ao supermercado ou se eu não posso sair para ir ao restaurante, eu vou encomendar online. E viu-se um crescimento enorme nestas áreas, muito grande. Que acho que também foi uma coisa a saltar. Isso já não vai desaparecer. As pessoas depois vão se habituar a este novo normal e é sempre isto que eu tento passar, de não pensem que estão aqui a pôr um penso rápido, pronto, vou agora tentar comatar esta situação, mas depois vamos voltar ao que era. Há muita coisa, mas mesmo muita coisa, que já veio para ficar e que já nunca vai mudar. Muito obrigado, Júlia Carvalho. Walter Scorcio, quais são as recomendações que deixa quer aos governos, quer às empresas e às famílias neste momento? Olha, eu acho que já foi dito exaustivamente, mas eu diria que os grandes pontos são que isto é um novo normal, ok? E é preciso ter esse mindset para não nos enganarmos, ok? Vão ser tempos difíceis, portanto vamos ter que ser bastante criativos e inovadores para arranjar novas formas de fazer as coisas e sinceramente aquela história de isto nunca foi feito assim, nem no outro tempo, esse raciocínio tem que acabar, porque isso é a morte. Portanto, nós mais do que nunca temos que ter a mente no futuro e procurar novas soluções
e ser muito criativos. Em termos de solicitação aos Estados, tanto todos eles, é que de facto tem que haver um espírito de parceria com as empresas que criam empregos e que geram empregos e forma de subsistência para as pessoas, com apoios fiscais e todo outro um conjunto de formas de incentivar os empreendedores e as empresas, para que elas possam de facto colmatar os problemas e continuar a dar sustento às pessoas, não é? Portanto, grosso modo é isso, aligerar um bocado ou tornar mais célere a necessária, eu digo que é necessária porque é importante dizer, burocracia com estas questões do controle da cerca sanitária com o Covid e etc., mas as coisas têm que se tornar um bocado mais céleres. Muito obrigado. Vamos passar também para Nolito Monteiro. Nolito Monteiro, em jeito de conclusão, quais são as recomendações que deixa às famílias, aos governos, às empresas, em especial do seu setor de atividade? E claramente, qual é a conclusão a que chegamos no final desse debate? Subscrevo o que o Scorcio disse. Tanto o mundo e Angola, de uma forma geral, nada será a mesma coisa. Temos que preparar-nos efetivamente para este grande desafio do desenvolvimento na fase do Covid, porque realmente, independentemente de todas as coisas más que o Covid trouxe, a nível de sistemas de informática, a nível de desenvolvimento tecnológico, em pouco tempo conseguiu-se dar passos significativos. Portanto, nem tudo tem sido mau, até a nível do próprio ambiente, não é? Portanto, hoje a diminuição no mundo de voos tornou o ambiente mais limpo, com todas as consequências negativas para a economia. Então, em gesto de aconselhamento é que, de facto, as pessoas devem cumprir aquilo que são as regras, aquilo que são as normas, não facilitar, porque a cura será sempre mais difícil do que não estando infectado. O mundo mudou e temos que nos adaptar à nova realidade. Esta é a nossa nova realidade. Tanto muito apelo que as pessoas cumpram efetivamente com o distanciamento e com as regras sanitárias, pois só assim teremos poucos males. Muito bem, vamos também agradecer a presença de cada um dos nossos convidados. Manuel António Monteiro, a partir de Benguela, que fala connosco sobre este tema. O tema de hoje só agora sintonizou, a ALAC, está a acompanhar o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola, a Hora da AmCham Angola, emitido semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas, na Luanda Antena Comercial, 95.5 FM, ou online para o mundo. Hoje o tema é o impacto da Covid-19 nos diferentes setores de atividade económica em Angola. Um debate que vai continuar. Hoje trouxemos 3 setores de atividade e vamos continuar a mapear este impacto noutros setores. Hoje tivemos Manuel António Monteiro de Benguela, ele que é o homem da Ferti Angola, uma das maiores empresas de fertilizantes, e também já foi conhecido como o rei da banana, um dos grandes produtores de banana no país, e que nos diz aqui que está a olhar para outras culturas e outros projetos, e também já está a preparar-se para a exportação. Também connosco está a Júlia Carvalho, ela que é Country Manager da IBM em Angola. Falou-nos sobre a experiência das tecnológicas e das tecnologias neste período de Covid-19 e também ajudou-nos a perceber o impacto sobre o seu setor de atividade. Connosco também está Walter Scorcio, o Country Manager da Baker Hughes, uma das gigantes de prestação de serviços à indústria petrolífera mundial, e que naturalmente também nos ajuda a compreender o impacto. E como podemos ver, o setor dos petróleos está a ser um dos mais afetados com a questão da mobilidade, porque tem quadros que, por um lado, vêm do exterior e, por outro, têm diretas sondas. E com essa limitação da mobilidade das pessoas, há menos contratos, há menos projetos e também há menos trabalho, há projetos que vão caindo. Isto é uma realidade que está a nível mundial. Estes são os 3 setores que nós conseguimos mapear nesta edição, que é tecnologia,
também o setor de prestação de serviços à indústria petrolífera e agricultura. Nas próximas edições vamos trazer outros setores de atividade, sempre com o espírito de ajudar a compreender o impacto da pandemia nos diferentes setores e, claro, encontrar soluções alternativas, o que se pode fazer para mitigar este impacto negativo da pandemia. E, claro, também do ponto de vista positivo, que oportunidades vão surgindo. Aos nossos convidados, Júlia Carvalho, muito obrigado. Continuação de excelente quarta-feira. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Walter Scórcio, muito obrigado. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Muito obrigado pelo convite. E assim, caro ouvinte, que só agora sintonizou, obrigado por manter sintonizados 95.5 em FM. A AmCham agradece a sua audiência. Ficamos por hoje, é tudo. Joel Costa, António Santos e hoje com o apoio também de Neil Bresley. É verdade, o nosso diretor executivo é uma super máquina. Hoje a prestar também apoio técnico aqui ao nosso programa. Agradecemos a sua audiência e esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Todos continuações de excelente quarta-feira. Nos voltamos na próxima semana. Até lá. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.